Glória a Deus! Vamos falar nesse vídeo de Neemias, um homem de oração e de muita munição. Sabemos da história da restauração, da reconstrução dos muros de Jerusalém. Nós vamos ler um texto aqui, no capítulo 1, para entendermos toda essa história. A partir do versículo 3 diz assim: E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Agora vejam o texto. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. E então eu disse, palavras de Neemias: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericórdia com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti. Dia e noite tenho orado em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta, de forma vergonhosa. Então vejo que, ao saber disso, Neemias, ele prostou e em jejum e oração. E ele faz uma oração reconhecendo a grandeza do nosso Deus, e que você sendo fiel e a essa aliança com ele é misericordioso para quem o ama, para quem é fiel e obedece aos seus mandamentos. Esse é um dos fundamentos principais para que a nossa oração seja ouvida por Deus. Amém? Guardar a fidelidade e guardar os seus mandamentos. Então, começar de novo é difícil, muito difícil, mas não impossível. Então, como eu falei no início, um homem de oração e munição. Neemias, ele foi a segunda pessoa da dupla, uma dupla tremenda, dinâmica, que Deus usou para incentivar, para motivar e organizar os desmotivados povo hebreu que havia retornado do exílio. Porque enquanto Esdras era um escriba concentrado nas necessidades espirituais, um homem, mais pelo campo da espiritualidade dos judeus, não que Neemias não fosse, Neemias focou nas necessidades físicas e políticas daquelas pessoas. Então ele trabalhou especialmente na reconstrução, no caso de Neemias, do muro arruinado que um dia protegera Israel. Sabemos que a cidade sem o muro era uma cidade desprotegida, né? Isso sabemos da história dos Salmos. E Neemias ele obteve, pelo seu bom testemunho, permissão do rei para retornar e reconstruir Jerusalém. Então ele foi muito inteligente, muito estrategista, né? Então, tal como Esdras, Neemias caminhava bem perto de Deus. Assim como Esdras caminhava com Deus, Neemias também o fazia. Ele também sabia como fazer as coisas e tinha uma mente afiada para tratar das questões práticas, né? Logo descobriu que dos residentes não judeus da terra, pessoas que muitos anos antes haviam sido colocados ali pelos conquistadores assírios, né? E se opunham aos planos da reconstrução. Sempre vai ter aquelas pessoas que não vão caminhar com a gente. Vão ser sempre oposição, desmotivadas, pessoas sem fé, sem acreditar. E Neemias ele designou pequenos grupos de trabalhadores, de famílias,
aparentadas, olha a sabedoria de Neemias, para trabalhar em partes específicas do muro. De modo geral, designou famílias para cuidar dos seus postos de trabalho, né, que ficavam próximo das suas próprias casas, né, ou seja, no seu próprio habitat. Liderou reuniões, então ele foi uma pessoa muito estrategista. Por isso que Deus o honrou naquela obra, Deus, né, concedeu graça mesmo aos opositores de fora e os de dentro. Que é assim, irmão. A gente enfrenta a luta dentro e fora do convívio espiritual. Então, um homem de oração e um homem de munição. E por isso que eu falei no início, começar de novo é difícil, mas nunca impossível.